Fala aí galera, beleza? Já tem um tempo que eu postei o vídeo aí, correria, muita correria, trabalho e mais outro projeto que eu tô fazendo, então tá um pouquinho corrido, mas o título do vídeo tá aí. Por que o Canadá? De onde que veio essa ideia que vocês tiveram? A minha eu sei, um dia eu conto. Vamos lá, lembrando que esse vídeo aqui é de 2026, julho de 2026, então muita coisa pode mudar, né? Mais pra frente aí, então tenham ciência disso, né? Custo de vida de hoje em dia tá, ó, subindo, mundo inteiro, né? Então, por que diabos você está pensando em vir para o Canadá? Por quê? Por que não ir para os Estados Unidos tentar a sorte, né? Por que não vai aí para os países da América do Sul? Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, assim como outros países. Por que não ir aí pertinho, pega até um ônibus e vai? Por que não vai até o outro lado do mundo? Japão, tem Austrália, tem Nova Zelândia, ou então ali no meiozinho do mundo, Europa, se descer mais um pouquinho, você chega lá em Dubai. Por que não? Será que vale a pena mesmo vir para o Canadá hoje em dia? Ou é tudo uma ilusão? Bom, se você quer sair rápido do Brasil, né? Decidir, estou querendo ir embora do Brasil, né? O Canadá às vezes não é um dos melhores países para você. Por quê? É muito burocrático. Pegar visto aqui, visto de trabalho, se for outras coisas. Enquanto nós brasileiros temos o acordo Mercosul, né, que dá o direito de ir para qualquer país aí da América do Sul, sem muita burocracia, sem um visto específico para isso, sem você ter que comprovar $1 milhão na sua conta financeira. Você vai, dependendo do país, você mostra os documentos lá, RG, certidão de nascimento, carteira de o passaporte, e você já pode começar a trabalhar, se eu não me engano, até por 2 anos. Então, por que vir para o Canadá? Por que não tentar outros países, ainda mais aí próximo do Brasil, né? Mas aí você fala, não Pedro, mas o que eu quero? Eu quero aprender o inglês e trabalhar, né? Eu quero inglês, porque o meu inglês não está muito bom. E aí eu te falo que dá para você ir para a Europa, lá na Irlanda, né? Dá para você ir, se você quiser aprender o espanhol também, dá para você ir lá na Espanha, em Malta, trabalhar e aprender o espanhol. Dá para você ir na França, aprender o espanhol e trabalhar, o francês e trabalhar. Dá para você ir para Dubai, e também dá para você ir lá o outro lado do mundo lá, Japão. Aí japonês já é complicado pra cacete, né? Porque Japão, os japoneses só falam no Japão, não falam em outra parte do mundo, né? O inglês, o francês, o espanhol é bom por causa disso. Então lá do lado do mundo tem o que? Tem a Austrália e a Nova Zelândia, que também te dá o direito de você poder estudar o inglês e trabalhar. Aí você fala, não Pedro, eu quero ir para o Canadá, estudar o inglês e trabalhar, porque eu já vi gente fazendo isso. Viu errado, né? Até porque o inglês aqui no Canadá, ele não te dá o visto de estudante. Se eu não me engano, você tem que estudar 6 meses o inglês aqui para você se encaixar com o visto de estudante e ter o meio período de trabalho. Para quem vem para estudar 2, 3 meses, não se encaixa nesse grupo. Então você vai ter que entrar aqui como turista e fazer o curso de inglês. E turismo, todo mundo sabe que não dá direito de trabalhar. Mesma coisa nos Estados Unidos. Então se você está pensando em vir para cá para aprender o inglês e trabalhar ou nos Estados Unidos, não é para você. O Canadá, infelizmente, não é para você. Aí tem muita gente que ainda fica falando, eu quero ir para Canadá. Eu quero ir para Canadá, né? Burocracia, frio pra cacete, o inglês não te dá permissão de trabalho e ainda o pessoal quer vir pra cá. E por quê? Onde é que entra essa resposta toda, né? Por que o Canadá? Então vamos lá. Se a intenção sua for, querer sair do Brasil, quero ir aprender meu inglês e daqui 3, 4, 5, 6 meses eu volto pro Brasil com o inglês supimpa, pego oportunidade melhor na empresa ou procuro outros empregos que vão abrir as portas. Então eu vou te falar, esse não é o seu país. O Canadá não é o seu país. Agora, se você já tem em mente, já está pensando daqui 5, 6, 7 anos, o que é o seu planejamento? Você quer recomeçar, você quer uma vida nova, porque você vai ter que recomeçar e é uma vida nova. E é aí que entra o porquê o Canadá. Dá para dividir aí vou colocar em 4 tópicos aí, né?
Por que o Canadá, né? Tem o sistema de imigração, que tem vários processos e programas de imigração. O mais famoso é o Express Entry, que é muito, como dizem, né, preto no branco. Você seguiu a regra, né? A regra ABC. Você fez o ABC, você vai ganhar residência permanente. É por lei. Então é muito claro como conseguir a residência permanente seguindo esse programa. E tem os programas provinciais também que tem as regras deles que ajudam bastante. Assim como outros países, muda muito esses programas no meio do caminho. E aí, se você estava numa trilha, mudou esse programa, você perde tudo. E o bom do Canadá é que aqui não tem isso, entendeu? Um outro ponto positivo é a galera que já vem com família, ou então casal. Quem vem sozinho é bem mais difícil migrar do que quem vem casal e família. Por quê? Casal, se você se matricula em uma universidade pública, né, tem que saber certinho quais universidades e quais programas de universidade, né? Não é qualquer curso nem nada. Em universidade e college público, o seu cônjuge, caso namorado, namorada, marido, marido, seja o que for, eles ganham a permissão de trabalhar tempo integral. Pode trabalhar quanto quiser. E você, quem está estudando, pode fazer meio período. Então isso salva muito na questão de financeira no final das contas. E quem vem com família, filhos, os filhos têm direito à escola pública aqui, entendeu? Então, o homem estuda, trabalha, ou a mulher estuda, trabalha, né? Um fica pro outro, os dois estudam, os dois trabalham, vai saber. E os filhos têm o direito à escola. Isso conta muito, pesa muito na decisão de por que o Canadá. Outra coisa também, por isso que eu falo pensamento em longo prazo, a questão da cidadania, né? Porque uma coisa é residência permanente, que é o famoso green card, né? Vamos colocar nos Estados Unidos, né? Aqui é um cartãozinho, que cor que é? Aqui é branco e vermelho, um negocinho. Só que a cidadania aqui conta a partir do momento que você conseguiu o cartão, a residência permanente. Se você continuar trabalhando, pagando imposto, fazendo tudo certinho, como um residente deve fazer, em 3 anos você já pode aplicar para a cidadania. E o que a cidadania vai te dar? Vai te dar o direito de votar e conseguir o passaporte canadense. Conseguindo o passaporte canadense, te dá o direito de ir e vir quantas vezes você quiser. Não que a residência permanente não te dê esse direito, mas a residência permanente, assim como no meu caso, eu estou hoje aqui no Canadá pagando o tempo que eu fiquei fora do Canadá para eu poder reaplicar para a residência permanente e no futuro eu aplicar para a cidadania. Quando você é cidadão, você não tem que ficar no país para sempre. Você pode voltar para o seu país, vai ir para outros países e um dia, se quiser, você volta para o Canadá, entendeu? Sem problema nenhuma. Você só tem que ficar atualizando o seu passaporte, né? Para não expirar. E acho que o último ponto, que é a questão de segurança e estrutura social, né? Isso aqui vai de cada um, porque tem muita gente que sai do país morando em uma região que a segurança é muito boa e que tem uma estrutura social muito boa. Assim como tem gente que sai de lugares que não é tão assim, né? Mas no Canadá é famoso e conhecido por dar essa experiência para o imigrante, onde as escolas públicas aqui são boas, né? E tem a segurança também. Acontece um caso ou outro? Acontece, mas né, não pode comparar Brasil com Canadá, né? Eu sei que a questão de população aqui tem muito menos do que no Brasil, a divergência de classe social, mas as coisas aqui também não tá aquelas maravilhas então não. Então por isso que eu falo que esse último tópico aí pode ser um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, mas conta como positivo para migrar. Por que o Canadá? Tem um negócio que eu já comentei que é o planejamento, né? Por que o Canadá? Foi o Canadá? Foi. O Canadá de 2026 tá bem diferente do Canadá de 2017, quando eu cheguei, que está muito mais diferente do Canadá de 2010 ou dos anos 2000, depois que a bolha estourou. Muita gente está comentando hoje em dia que está muito, muito difícil. Eu já comentei isso, que é a questão do quê? Crise imobiliária. Você tem que planejar e planejar muito bem financeiramente, porque a questão de vir para cá nos primeiros meses, o seu din-din vai muito para o aluguel, mas muito mesmo, né? O mercado de trabalho aqui, eu comentei no outro vídeo também, tá difícil. Você tem que ter um bom network e resiliência. Aqui é persistência, bater o martelo, mas acha, entendeu? Não é que não vai achar, mas você tem que... E o último é a questão do clima, né? O inverno aqui
Gente, se vier sozinho, sem amigos, sem conhecidos, sem ninguém, ó, o inverno mexe com o seu psicológico. Então, planejamento é a chave. Vamos lá então. Conclusão, né? Por que o Canadá? É o que eu expliquei. Agora, se você fala assim, pô, tô novo ainda, não penso em imigrar, não tenho isso, eu quero só aprender o inglês. Pô, o Canadá não é pra você, tá? Vai pra Dubai, ou então quero aprender o francês, pô, vai lá pra França. Ou quero aprender o espanhol, vai pra Espanha, vai em Malta, trabalhar lá na ilha, ó que bacana. Quero aprender o inglês mesmo, pô, vai pra Austrália, pra Nova Zelândia. Eu morei 3 anos na Austrália e foi um dos melhores momentos da minha vida. Eu, se eu soubesse da Austrália, eu tinha ido para a Austrália antes de vir para o Canadá. Então, se o seu negócio é 3, 4, 5, 6 meses fora do Brasil, só para, né, colocar o inglês em prática, aprender o inglês, aprender uma cultura nova, ter uma experiência de vida nova, e eu acho que o Canadá é uma das últimas opções, entendeu? Eu acho que vale mais a pena, tem tanto outro país para ir, o Brasil tem tanto comércio com outros países que pode abrir porta, né? Cada país com o seu tipo de visto, com o seu tipo de permissão de trabalho, mas tem outras opções melhores do que o Canadá. Mas aí vai ter aqui, pessoal, não, eu quero fazer dinheiro, quero ir, vou trabalhar de espada dos panos, vou tentar minha sorte. Aí eu já ia, nem no Canadá, eu ia para os Estados Unidos. A população brasileira nos Estados Unidos é muito maior que no Canadá. Eu acredito que você tem muito mais chance de fazer um network melhor nos Estados Unidos do que aqui no Canadá. E a questão do dólar. O dólar é dólar. Um dólar vai ser um dólar pro resto da vida. Agora, R$1 não vai ser R$1 pro resto da vida, né? Vai... Então, se fosse eu quero fazer dinheiro, eu quero tentar a sorte, eu ia para os Estados Unidos, vai que você arruma uma namorada, um namorado lá, né? E acaba dando certas coisas. Então, assim, cada um é cada um. Agora, se você já sabe, não, meu plano é esse, resiliência, longo prazo, pé no chão, então aí eu acho que o Canadá, ele entra no o porquê o Canadá. Porque aqui vai te dar essa experiência, né, de vida nova, um recomeço novo, e eu acho que aqui é um bom país para se recomeçar. Mas já tem que, de novo, planejamento, resiliência e estudar bastante o plano antes de colocar em ação. E, né, para fechar o vídeo aqui, eu vou me colocar como exemplo. Eu vim para o Canadá, eu sempre falo de planejamento, mas eu vim para o Canadá sem planejamento nenhum. Eu, por influência, né, escutando um vizinho meu, vídeo, isso acabou. E o meu plano era estudar inglês. Eu tinha um emprego bom no Brasil, eu só queria aprender inglês, voltar para o Brasil, colocar em prática, melhorar minha vida, meu trabalho, salário. Eu falei, não, vou para o Canadá só para aprender inglês e volto. Eu não pesquisei, eu não sabia outras opções, eu não sabia da Austrália, eu não sabia da Irlanda, eu sabia que o pessoal ia, mas eu não tinha nem noção que existiam vistos que iam me dar a oportunidade de estudar inglês e trabalhar. Eu vim em 2017, infelizmente não existe esse visto mais, do qual eu vim, que eu podia trabalhar e estudar inglês também. Era um processo diferente, né? Uma companhia aqui ficou responsável por mim, então eu tinha que reportar todo mês para essa companhia o que eu estava fazendo, e essa companhia reportava para o governo canadense. Hoje em dia não tem esse visto mais, mas eu vim para cá só com a mentalidade de 6 meses, 1 ano, vou aprender inglês e voltar ao Brasil. Acabou que a vida passou, planos mudaram, as coisas aconteceram e eu fiquei aqui. Mas o plano meu nunca foi ficar no Canadá, nunca foi imigrar para o Canadá. Surgiu oportunidades a gente não... Tem oportunidades que a gente sabe que não vai bater 2 vezes na porta, e uma das oportunidades que foi de conseguir a residência aqui, eu não poderia deixar passar. Eu acredito que isso é um investimento para mim mesmo, né? Isso é história para outro vídeo e tudo mais. Mas, e aí? Por que o Canadá? Por que você escolheria o Canadá? Você já pensou nisso? Se for só inglês, por que não ir para outros países? Né? Por que não tentar uma outra coisa? Outros países têm os processos de imigração e tudo mais, mas eu fico sempre tentado. Por que a galera fica sempre, não, o Canadá, o Canadá, o Canadá? Não entendo, né? Entendo por outros motivos, mas se for só para estudar inglês, só para curtir a vida, tem tantos outros países tão bonitos quanto o Canadá. Ou então, quer fazer uma experiência de vida rapidinho? Vai para a América do Sul, vai para o Chile, vai para a Argentina, né? Vai tentar uma coisa nova.
Porque o que você for fazer aqui, de trabalho aqui, você consegue fazer no Chile e na Argentina. Né? Eu vou para trabalhar numa cafeteria. Você trabalha no Chile, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai. Entendeu? Então tem umas coisinhas que, se você viver 1 ano de experiência aí na América do Sul, você sabe se virar, você já sabe como é as coisas, os perrengues que você vão passar. E aí sim, você escolhe outro país, né? Sei lá. A vida por aqui, correria, meu Deus do céu. Mas tá boa. Tô botando os projetos em ação, trabalhando. Depois eu falo do meu trabalho novo. Tô gostando, vai fazer quase 3 meses já. Já sai o período de probação aí, de teste, e aí já cai benefício, e aí eu fico mais rico ainda. Mentira. Depois eu conto tudo. Valeu, um abraço. Deixa o tapa no dedão e se inscreve no canal. Tô ganhando uns inscritos aí sem querer. Pô, do nada. Alguém se inscreveu. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima. Fui!